Vamos lá? Vamos para uma questão de transmissão de movimento circular uniforme. É uma coisa bastante interessante. Se você seguir a metodologia que eu vou te ensinar, isso pode se tornar bastante fácil, mas também pode se tornar bastante difícil se você seguir por outro caminho, tá? Então vamos ler o texto da questão. A invenção e o acoplamento de engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios, por exemplo. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens que está mostrado nesse desenho aí. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto. E o motor está aqui, está posicionado aqui, onde eu estou mostrando para vocês. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Qual é a frequência de rotação do ponteiro? Qual é a frequência de rotação do ponteiro em rotações por minuto? Então, o que acontece? A rotação do eixo do motor vai ser transmitida para a engrenagem A, que depois vai ser transmitida para a engrenagem B, que depois vai ser transmitida para a engrenagem C, que depois vai ser transmitida para a engrenagem D, que depois vai ser transmitida para o ponteiro. E o que o problema está pedindo para a gente é a frequência de rotação do ponteiro. Muito bem. O que a gente já sabe? Que quando o movimento de rotação dessas engrenagens é transmitido por meio do contato entre elas, essa frequência de rotação é inversamente proporcional ao raio. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior o raio, menor vai ser a frequência de rotação ou a velocidade angular. Isso a gente já sabe. Quando a frequência é transmitida por meio do eixo, aí a frequência se mantém. Então, o que você tem que guardar? Que quando a rotação é transmitida por meio de um eixo, a frequência se mantém. Quando a rotação é transmitida por meio das bordas, por contato das bordas entre as engrenagens ou as polias, tá? Isso quer dizer que a frequência é inversamente proporcional aos raios, é isso que você tem que saber. Matematicamente, isso quer dizer o quê? Quer dizer o que eu vou colocar aqui para você, tá? Então, olha só. Frequência vezes o raio, frequência A, vamos lá, deixa eu colocar aqui de forma bem, frequência 1 vezes R1 é igual a frequência 2 vezes R2. Isso aqui ocorre na transmissão por contato. Quando é por meio de eixo, aí a frequência 1 é igual à frequência 2. Aí equivale na transmissão por eixo. Na transmissão feita por eixo. Aí a gente faz isso. Se você seguir essa regrinha, tá tudo tranquilo. Por quê? A transmissão do movimento circular, ela é sempre feita ou por contato ou por eixo. No contato, ele pode ser você encostando uma polia ou uma engrenagem do lado da outra, ou você pode ter elas à distância e você colocar uma correia ou você colocar uma corrente, como é o sistema de transmissão de coroa para catraca por meio de uma corrente em uma bicicleta. É a mesma coisa. Então, quando é feita por contato, frequência e raio são inversamente proporcional. O que quer dizer inversamente proporcional? Quanto maior o raio, menor a frequência, ou quanto menor o raio, maior a frequência. Se a transmissão for feita por meio de eixo, aí a frequência permanece a mesma. Vamos fazer o exercício, que eu acho que com o exercício você entende um pouco mais. A regrinha é essa daqui, tá bom? A regrinha é essa daí. Mas então vamos lá. Para resolver esse problema, eu gosto sempre de fazer uma tabelinha.
Vamos lá. Ó, eu vou transferir a frequência do motor para a engrenagem A, depois para B, para C, para D e depois para o ponteiro. Então, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Olha só. Frequência do motor é igual. Aí, do motor, vai para a engrenagem A, de A vai para B, de B vai para C, de C vai para D, de D vai para o ponteiro. Tá vendo? De D vai para o ponteiro. Aí a frequência do motor, o problema já disse para mim, é de 18 rotações por minuto. 18 RPM. E aí eu quero transmitir nesse sentido, aqui, para que eu saiba qual é a frequência desse P, que é o ponteiro, né? Então, a gente vai transferir seguindo essa regrinha que está aqui ao lado, tá? Quando for pelo contato, inversamente proporcional, e quando for pelo eixo, diretamente proporcional. Agora, entenda uma coisa aqui. Você está vendo que eu estou falando que é diretamente proporcional ao raio, e aqui no problema ele não fala de raio, ele fala de dentes. Mas acontece que, numa circunferência, a quantidade de dentes que essa engrenagem vai ter depende do raio. Então, quanto maior o raio, maior a quantidade de dentes. Então, se a frequência é inversamente proporcional aos raios, então também é inversamente proporcional à quantidade de dentes. Porque quanto menor o raio, menor a quantidade de dentes. Quanto maior o raio, maior a quantidade de dentes. Então, a quantidade de dentes depende do tamanho do raio. Então, se a frequência é inversamente proporcional ao raio, também vai ser inversamente proporcional à quantidade de dentes. Tá ok? Então, a ideia é o seguinte, vamos olhar para a tela aí agora. O que acontece? Ó, o motor está girando o eixo, aí o eixo gira a engrenagem. Então, a rotação, a frequência do eixo do motor é a mesma frequência da engrenagem A. Por quê? Porque está sendo transmitida pelo eixo. Então, a frequência da engrenagem A também é de 18 rotações por minuto. Agora, vamos lá. Agora, da A, nós vamos para B. A tem 24 dentes. Perdão. Tem 24 dentes. E a B tem 72. Bom, quantas vezes mais dentes a engrenagem B tem em relação a A? 3 vezes mais. Se ele tem 3 vezes mais, a frequência tem que ser 3 vezes menor, porque é inversamente proporcional. Então, se aumentou 3 vezes a quantidade de dentes, a frequência tem que ser 3 vezes menor. 18 dividido por 3, 6. Então, a frequência de B é de 6 RPM. Pronto. Agora nós vamos para a frequência de C. Repare que a frequência de C é a mesma frequência de rotação do eixo da engrenagem C, que é o mesmo eixo da engrenagem B. Então, se o eixo da engrenagem B tem 6 rotações por minuto, o eixo da engrenagem C também tem 6 rotações por minuto, que vai ser a mesma frequência de rotação da engrenagem C. Então, vamos lá. 6 rotações por minutos. Agora, de C, nós vamos para D. Bom, C tem quantos dentes? C tem 36. C tem 36 dentes. E o D tem 108. Quantas vezes mais dentes tem a engrenagem D? Exatamente isso, 3 vezes mais. Então, a frequência tem que ser 3 vezes menor. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 rotações por minuto. E como o ponteiro está ligado ao eixo da engrenagem D, ele tem a mesma rotação também, tem a mesma frequência, então é 2 RPM. Olha que maneira legal de você fazer uma questão como essa, tá? Então, isso aqui é resposta. E isso aqui é o que a gente chama de
e gabarito. Está resolvido. Questãozinha do Enem. É muito comum cair essas questões envolvendo transmissão de movimento circular em concursos e vestibulares. A maioria das pessoas não conhece essa metodologia de fazer a tabelinha e trabalhar com diretamente ou inversamente proporcional. Isso aqui é uma coisa que eu estou passando para vocês. Tá bom? E aí você viu que não precisou fazer muita conta. Como os números são bonitinhos, divisíveis por 3, essa coisa toda, então a questão ficou mais fácil de resolver, ok? Questão resolvida, questão gabaritada.